O diamante, uma estrutura cristalina de carbono, é o material mais duro encontrado na natureza. Mastigar diamantes provavelmente quebraria os dentes e a sua ingestão causaria desconforto. Entretanto, há uma forma extravagante de ingerir um diamante, que é utilizá-lo para produzir água com gás, como no seguinte procedimento, que não é uma coisa muito interessante economicamente falando, penso eu, né? Primeiro, diamante triturado foi inserido dentro de um tubo de vidro. Beleza, tá aqui, ó. Então ele desenha e vai falando para você. Foi injetado oxigênio gasoso no tubo de vidro, que foi aquecido por um maçarico. Aí, pessoal, pera aí. Diamante é carbono, beleza? Você bota com oxigênio e aquece. O que vai rolar aí? Combustão. Vou formar CO2. Tá aqui, ó. Tá desenhado e escrito. O gás produzido, que é o CO2, foi recolhido dentro de um tubo de ensaio imerso em nitrogênio líquido. Botou aqui. E aí virou sólido, olha só, CO2 sólido. Todo o sólido formado dentro do tubo de ensaio foi transferido para um cilindro de gás de volume interno de 1 litro com válvula fechada. Ele pegou o sólido CO2 e botou aqui, CO2 seco. Todo o CO2 sublimou dentro do cilindro, então ele virou gás. E aí está alta pressão agora então. O cilindro de gás foi então conectado a uma garrafa de água que foi gaseificada com a abertura da válvula do cilindro. Então eu apertei a válvula, a garrafa de metal, principalmente para poder suportar a pressão, e o gás foi injetado sob pressão na água. Beleza. Acabou. Água com gás chique de diamante. Bom, dito isso, letra A. Com base no esquema, a temperatura de fusão do N2 é maior, menor ou igual à temperatura de fusão do CO2. Pessoal, tem dois jeitos de fazer isso aqui. Primeiro, por conhecimento que você tem do dia a dia. O nitrogênio, ele, você sabe, não sei se vocês lembram disso, que a gente fala muito em aula. No meu curso eu falo disso pra caramba. Nas mudanças de fase lá, na liquefação fracionada, que é um jeito de você pegar o ar e liquefazer o ar, você tem as frações, uma fração de nitrogênio. E ela vai, sei lá, ela vai liquefazer a menos 180 e poucos, 190 e poucos graus Celsius. É muito baixo. E o CO2, nem tanto. Tem gelo seco por aí numa boa. E aí, qual que é o indício? Esse é o indício do seu histórico, da sua vida, que você já sabe, do seu conhecimento prévio. Agora, na prova, se eu tenho o CO2 sólido no nitrogênio líquido, o CO2 ele foi feito, não, foi ressublimado, né? E aqui tem nitrogênio líquido ao redor, quer dizer que a fusão do CO2 acontece a temperatura maior, porque ele já solidificou aqui, o N2 ainda não solidificou. Então, com base no esquema, letra A, eu posso falar que a temperatura de fusão do N2 é bem menor que a temperatura de fusão do CO2. No caso, eu fiz uma anotação aqui para ficar representativo, mas escreva, tá? Extenso, por favor. A temperatura de fusão do N2 é menor que a de fusão do CO2. Beleza? Pediu para justificar? Não, não pediu, não justifique. Se pedisse, pois, analisando o esquema, é possível ver que o CO2 se solidifica em meio ao nitrogênio ainda líquido. Bom, você acabou justificando o que é fusão. Caso que é solidificação que tem a ver com a fusão, né? Que é processo reverso, mas a temperatura na qual acontece a fusão é a mesma na qual acontece a solidificação. Então, fechou. Letra A, easy. Letra B de baixinho falou assim: se o experimento exatamente igual, for realizado trocando o volume de diamante usado pelo mesmo volume de grafite. Pessoal, olha a sutileza. Volume, não é massa. A quantidade de CO2 formada ao fim do processo será menor, igual ou maior. Se eu estou falando de volume, eu tenho que pensar, porque assim, se eu estou falando de quantidade, quantidade é mol. Então eu dependo, na verdade, da massa do grafite do diamante. Só que aí tem que ir aqui, note a dot que é importante ficar ligado na FUVEST. Vem embaixo da questão, tá? Densidade do grafite, 2. Densidade do diamante, 3,5. Então a densidade do diamante é maior
que a densidade do grafite. O que isso quer dizer? Eu vou fazer um esquema para te mostrar aqui, tá? Para o diamante, a densidade é 2 gramas por centímetro cúbico. Então, eu tenho 2 gramas para cada 1 centímetro. Para o grafite, ó, eu fiz errado, né? O diamante são 3,5 gramas para 1 centímetro cúbico. O grafite são 2 gramas para cada 1 centímetro cúbico. Então, o que está acontecendo aqui? Olha que ele já deu a resposta na própria unidade. Para o mesmo volume, eu vou ter uma massa maior de diamante do que de grafite. Então, se eu usar o mesmo volume de grafite que diamante, o que acontece? Eu vou gerar, se usar, se usar é horrível, né? Se utilizássemos, escreve direito, né? A mesma não, o mesmo, eita, borracha, volume de grafite no lugar do diamante, vírgula, haveria menor massa de carbono e, consequentemente, menor geração de CO2. Perfeito. É assim, uma resposta muito elementar, muito clara, baseada no que ele falou. E assim, uma coisa para ficar esperto na hora de montar a resposta é voltar nos pontos que o próprio enunciado te colocou. Ele amarrou no enunciado volume igual e quantidade de CO2 formada. Então você começa pelo volume, analisa a massa, que é o ponto que ele queria que você chegasse analisando a densidade, para chegar na resposta que ele pediu, que é a quantidade de CO2 formado. A letra B, super de boa, tranquilo também. Letra C agora tem conta, né? Se eu não estou enganado. Tem. É isso mesmo? Tem. Partindo-se de 3 gramas de diamante, qual a massa de gelo seco obtida? Pergunta 2. Qual será a pressão gerada pelo CO2 dentro do cilindro de gás a 27 graus Celsius? Então, peraí. Bom, são duas contas para fazer. Vou fazer a primeira primeiro, né? Se eu partir de 3 gramas de diamante é carbono, com a massa de CO2 obtida, eu não sei qual é o CO2, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que fazer a reação primeiro, para isso aqui é estequiometria, pessoal. Então, o carbono sólido, que é o diamante, vai reagir com o oxigênio e vai formar 1 mol de CO2, que é o gelo seco, no caso, em estado sólido. Beleza, não vai mudar muita coisa para mim não. O que eu tenho aqui, como eu gosto de fazer estequiometria com vocês, é dado e referência. Então, o dado são quanto que eu estou usando de diamante? 3 gramas. O enunciado me falou. Isso forma quanto de CO2? Uma massa M de CO2, que eu não sei quanto que é. Mas o dado que eu tenho, a referência, desculpa, é a massa molar, que está aqui no note a dot. Carbono são 12 gramas para cada mol. Estou usando um mol de carbono, 12 gramas. E o CO2 são 12 mais 16 mais 16. 32 mais 12 dá 44 gramas de CO2. O que vai fazer? Eu faço 44 vezes 3 sobre 12. Ou, pra você ficar ciente aqui, do 12 para chegar no 3, eu divido por 4. Então, do 44 para chegar na massa de CO2, divido por 4 também. Então, a massa de CO2 vai ser 11. Não importa o jeito que você faça, vai dar certinho 11 gramas de CO2. E aí já tem a primeira resposta. Foi metade da letra C aqui já. Agora, a parte 2. Qual a pressão gerada pelo CO2 dentro do cilindro do gás a 27 graus Celsius?
Pessoal, eu preciso saber o seguinte: como eu tenho que fazer agora um PV igual a NRT, na verdade, aqui para poder chegar nisso, né? Eu faço, não precisa nem transformar em mol, se eu não quiser. Faz o seguinte, ó. Se eu vou usar PV igual a NRT para saber a pressão que ele pediu, eu não tenho mol, mas eu sei que mol é massa por massa molar, vezes R. Então, faça a conta a partir disso. A pressão eu quero achar, a massa são 11 gramas, o R é 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Tem que decorar isso? Aqui com a unidade, inclusive, está no Dot a Dot. E a temperatura que ele falou que vai ser analisada é a 27 graus Celsius. 27 mais 273 dá 300 Kelvin, que ajuda a minha vida um pouco aqui. Sobre a massa molar, vai ser divisão total, porque não importa. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. E o volume do cilindro que é 1 litro, que ele falou lá no início do enunciado. Então, galera, eu faço o que agora? Eu vou cortar a unidade. Ó. Grama com grama, mol com mol, litro com litro, Kelvin com Kelvin. Sobrou só TM. Beleza. É bom operar com unidade porque você descobre a unidade que sobrar. Você vai usar ela. Então, o que eu faço aqui? Fazer conta, né? Vou fazer aqui no outro celular aqui. A conta ficou simples. 11 vezes 0,082 vezes 300 sobre 44. Deu 6,15 exato. Então, assim, tem um número quebrado, mas não é um número impossível de lidar. Tá? 6,15 ATM, resposta final. É a pressão dentro da garrafa gerada pelo CO2. Chique. Uma questão que envolveu muita coisa, mas ficou muito bem amarrada. Ela pegou um processo é, químico-físico, né? E trabalhou vários termos, inclusive cálculo, estequiometria e cálculo com gás, envolvendo essa paradinha aí. Muito legal, cara de FUVEST.